Essa introdução que eu vou fazer agora, a gente só consegue fazer no nosso tempo da igreja agora, porque a gente tem irmãos de Ferraz de Vasconcelos, né? Antes a gente não teria esse privilégio. E é uma introdução que faz total sentido com o texto de hoje. Eu não sei se você sabia, mas Ferraz, segundo esse dado que eu peguei na internet, é a primeira cidade do país que se plantou a uva Itália. Quem é de Ferraz já sabia disso? Eu não fazia ideia. É a primeira cidade que teve essa variedade de uva. E além disso, tem um produtor que ainda produz no meio da cidade, e ele tem uma videira com quase 40 metros, é isso? Vocês conhecem esse produtor? Ainda tem essa videira? Na garagem da casa dele. Nossa, então a gente tem pessoas relacionadas aqui da nossa igreja que também continuam plantando, né? Uma videira, uma única planta, com quase 40 metros. E essa única planta, ela produz, eu acho que um pouquinho mais de 30 variedades de uvas diferentes. Então o que acontece? O produtor, a videira foi crescendo, e aí conforme foi crescendo, ele foi enxertando outras variedades de uvas, e assim cresceu outras variedades e ainda dá até hoje, pelo que eu entendi, né? Eu vi uma entrevista antes da pandemia, depois eu vi uma que saiu depois, e esse produtor continua colhendo de uma mesma videira. Impressionante, né? E a gente vai falar desse assunto. Eu acho que já deu para entender qual é o assunto que a gente vai falar, qual que é o texto que a gente vai falar hoje. É essa exatamente metáfora que o nosso Senhor Jesus, ele aplica, exorta os seus discípulos, o texto que se encontra em João 15. A gente vai ler dos versículos 1 a 8. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Deus, nós lemos a Tua palavra agora, um texto que é direto e reto, mas nós temos muito que aprender com esse texto, Deus, e nós queremos abrir os nossos corações, os nossos ouvidos, para que a Tua palavra então edifique a Tua igreja, Deus, em nome de Jesus. Nos dá, Senhor, uma mente atenta, foco, atenção, para ouvir, não o que o Daisky quer falar, mas o que o Senhor quer falar à Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Essa exortação aqui, ela acontece logo após a última ceia. Jesus e os discípulos estão
caminhando até o Getsêmani, e ele está prestes a ser crucificado, e então ele está fazendo o seu discurso de despedida, preparando os seus discípulos para então a sua partida. E aqui ele não promete um caminho fácil, muito pelo contrário. Logo, os discípulos, a igreja primitiva, eles seriam perseguidos, rejeitados, enfrentariam oposição intensa por causa do Evangelho. Após a ressurreição de Jesus, a igreja primitiva enfrentou diversas perseguições severas por parte dos líderes religiosos e também do Império Romano. Muitos seriam presos e alguns até mortos de maneiras cruéis por causa da sua fé. Além da perseguição externa, os discípulos eles enfrentariam desafios internos nas igrejas, dúvidas, questionamentos, lutas contra o pecado, lutas contra ideias erradas sobre o Evangelho e a necessidade de um crescimento maior na fé. E quando a caminhada ela se tornasse difícil, árdua, certamente a tentação de abandonar a fé então surgiria. Então é nesse contexto e já nesse conhecimento do futuro que Jesus tem, ele constrói essa exortação com a metáfora da videira. E essa metáfora não era novidade, né? Não Jesus, mas no Antigo Testamento, a videira ela já foi apresentada, né? No contexto judaico, então, isso era muito familiar. No Antigo Testamento, Israel frequentemente era comparado a uma videira plantada por Deus. Mas Israel ele falhou em dar frutos espirituais. Então aqui o pai é o agricultor. Jesus é então a videira verdadeira e os cristãos e nós somos os ramos. E os ramos, eles são classificados em dois grupos. Aqueles que são bons, que dão frutos, e os outros que não dão frutos. E numa videira, geralmente, né, se o agricultor cuida bem, os ramos que não produzem frutos, eles até podem permanecer ali por um tempo. Mas por não estarem, eles não dão frutos porque eles não estão conectados da maneira apropriada na videira. É assim, eles não recebem nutrientes suficientes para desenvolver os frutos, os cachos de uva saudáveis. Então esses ramos, eles podem até parecer parte da planta, né? No primeiro momento ela está ali, verdinha, né? Está dando folha até, inclusive. Mas com o tempo elas vão enfraquecendo, vão secando, e se o agricultor deixar lá, elas podem fazer com que a planta desperdice energia à toa. Então ela começa a mandar a seiva para um lugar que não está aproveitando a seiva. E se mantida por mais tempo ainda, essa planta seca morta, essa parte da planta seca morta pode atrair pragas, doenças. Então o agricultor bom, que se preocupa com a sua planta, ele tira esses ramos e lança fora, queima. Da mesma forma, Jesus ele ensina que existem pessoas que parecem estar ligados a Ele, mas não demonstram uma conexão real e frutífera.
Essas pessoas, elas podem frequentar a igreja, podem conhecer da palavra de Deus e até fazer parte de ministérios, servir a igreja de alguma forma, mas não demonstram essa conexão real, essa conexão que dá frutos visíveis. E a partir do momento que nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura e assim o nosso caráter é transformado, somos levados a ter uma vida santa e de boas obras. Como que, então, se uma pessoa que se diz nova criatura, ela ainda continua com os seus velhos hábitos, continua presa ao pecado, como uma videira que precisa ser podada para manter a sua vitalidade, Deus trata aqueles que estão realmente nele, para que cresçam e deem mais fruto. No entanto, os ramos que não produzem nada são cortados, porque, como a gente já falou, eles revelam uma desconexão profunda com Cristo. E Jesus, ele usa essa figura para nos mostrar que o problema não é apenas a ausência de frutos, mas qual que é o significado disso? Demonstra uma fé nominal, uma fé sem vida verdadeira, sem vitalidade. No versículo 6, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. O destino final desses ramos secos é o fogo. Aqui uma ilustração do juízo final e da separação eterna de Deus. Além do contexto judaico, já está familiarizado com essa metáfora, os discípulos eles sabiam muito bem do que Jesus estava falando. Pois foi exatamente o que aconteceu com Judas Iscariotes. Logo, não muito depois do trecho que a gente leu, a gente lê esse relato. Aquele que andou com Jesus, participou de seu ministério e assim parecia que fazia parte da videira, quando a provação veio, quando a tentação veio, revelou qual era a sua real profundidade da sua conexão com a videira. Ele escolheu satisfazer a sua ganância ao invés de seguir o Mestre, trocando Jesus por 30 moedas de prata. E ao perceber essa gravidade do seu erro, ele sentiu remorso. E não buscou arrependimento genuíno, em vez disso, em vez de se voltar para Cristo, em vez de buscar perdão, ele se afastou completamente e assim entregou-se ao desespero e ao suicídio. Semana passada a gente foi encorajado pelo pastor Joel a fazermos escolhas baseadas na vontade de Deus. Escolher a vida. E isso impactar a nossa família, as nossas pessoas queridas que estão ao nosso redor, a próxima geração. Mas muitos só levantam a mão para fazer a escolha, ou apontam qual é a direção que querem ir, e ficam por aí mesmo.
e assim vivem uma fé sem transformação real. Gandhi, Mahatma Gandhi, um importante ativista político e líder religioso hindu na Índia, do século passado, ele certa vez disse que seria cristão se não fossem os cristãos. Ele também falou algo como: se os cristãos realmente praticassem aquilo que Jesus ensina na Bíblia, talvez a Índia, naquele tempo, estaria totalmente aos pés de Jesus. Toda a Índia seria cristã. E trazendo para o nosso século e para o nosso país, a última pesquisa sobre os cristãos no Brasil mostra que nós somos 26%. Os evangélicos representam 26% da população brasileira. Quase, e mostrando um pouco da realidade religiosa no país, uma pesquisa realizada, se não me engano, no ano passado, quase 9 a cada 10 brasileiros diz acreditar em Deus. 70% desses talvez falam que de acordo com alguma escritura, e o resto fala que é uma força da natureza, algo do tipo, né? Mas veja, essa realidade que está cada vez mais crescendo no nosso país especificamente. A gente está começando a se tornar um país evangélico, que antes era católico, agora crescendo, virando um país evangélico. E o que isso deveria resultar? Quais seriam as consequências de ter um país majoritariamente cristão e evangélico? Gente, são 26%. É muita coisa. Se no século passado, Gandhi falava que os cristãos, não sei se ele se referia só aos cristãos que estavam na Índia ou se no mundo todo, mas no século passado Gandhi falava: se todos os cristãos praticassem os ensinamentos de Jesus verdadeiramente, a Índia estaria aos pés de Jesus. O que é nós, 26% do Brasil, deveria representar como consequência de transformação social, transformação econômica, transformação política? Eu não sei. O que esses 26%, se eles verdadeiramente praticassem o que Jesus faz, qual que seria o impacto do nosso país e mais ainda no mundo? Hoje, nós já superamos, se não me engano, só não superamos os Estados Unidos ainda, mas nós superamos a Coreia em termos de envio de missionários. Isso está crescendo. O Brasil é um dos países que mais envia missionários no mundo. Se hoje já somos assim, imagina se a gente tivesse mais cristãos verdadeiros e não nominais. A gente tem um certo impacto, né? Esse dado é um dado muito bom, envio de missionários. Mas eu acho que falta coisa, né? Ainda tem muita coisa para mudar. Tem muito espaço para melhorar. Tem muito espaço para transformação. Ou seja, essa lacuna mostra que muitos cristãos, muitos que se dizem cristãos, ainda vivem uma fé nominal. Uma fé que só te leva para a igreja no domingo, te faz sentar na cadeira, no máximo levantar a mão para cantar um louvor, depois voltar para casa imunda.
sem transformação, sem resultados, sem frutos. E agora, uma coisa que eu vou colocar aqui para a igreja, uma coisa que eu não tenho orgulho de dizer, muito menos nesse cenário que eu dei. A minha adolescência não foi o ideal. Talvez para alguns de vocês que me viram crescer nessa igreja, podem estar pensando assim, claro que não, Dai. Poxa, você sempre esteve presente, sempre fez parte do ministério de louvor, estava aqui na frente, fez parte dos acampamentos, logo cedo começou a servir como equipante. Mas o impacto do Daisuke como cristão na sociedade foi quase zero. Pelo menos o que eu conheço. Porque eu sei o quanto que eu falei de Jesus na escola e na faculdade. Eu sei que eu fui covarde muitas vezes. Eu sei que eu fui omisso diversas vezes. E que eu deixei de falar de Jesus as diversas oportunidades que foram abertas para os meus amigos, para os meus colegas. Dentro da igreja, eu era uma coisa. Mas fora, eu era o agente secreto. O cristão agente secreto. Ninguém sabe que eu sou cristão. Isso pelo menos eu falava. Mas de um jeito bem... né? Eu sou. Então é fácil a gente falar desse assunto quando é sobre o outro. Quando é o outro e não eu. Sobre aqueles que claramente, que é óbvio, a gente olha para essa pessoa e fala, esse cara aí é crente esquenta-banco. A gente sabe que ele não serve, que ele não atua em ministério, ou mesmo a gente sabe que ele vive uma vida banal fora da igreja. E aí a gente fala assim, de repente vocês estão ouvindo essa pregação e vocês falam assim, poxa, mas eu sirvo na igreja, eu conheço a palavra. Então eu acho que essa palavra não é sobre mim. E aí eu gostaria de chamar a sua atenção. Tira o sono aí. Presta atenção, que talvez seja para você. Talvez. E o que eu quero dizer com isso? O assunto ele vai muito além do visível, do palpável, daquilo que é aparente. Todos nós, crentes em Jesus Cristo, nós estamos suscetíveis a momentos de fraqueza. E aí eu trago alguns exemplos. A gente é crente, a gente serve na igreja, nós adoramos ao Senhor, nós ofertamos, nós dizimamos. Mas aí chega no trabalho, a gente fica desconfortável com o nosso chefe, alguma coisa que aconteceu, e aí a gente está lá trabalhando, e aí escapa uma fofoca. Pô, o chefe, mano, sacanagem, né? O chefe é desgraçado, aquele chefe, né? E aí, isso aí é fruto da tua vida como crente em Cristo Jesus? Ser dominado pela impaciência, né? Alguma coisa aconteceu na escola, no trabalho, no trânsito, e aí você soltar palavras que machucam. Ou mesmo, estou ali no trânsito, e aí alguém me cortou, e aí eu xingo baixinho. Não mostro o dedo, não grito, não abro a janela, mas eu dou aquele xinguinho baixinho.
Ou então aquela murmuração que é disfarçada de constatação, né? Não, não estou murmurando, eu só estou relatando aqui para vocês o que está acontecendo. A omissão, a covardia, a passividade. Qual que tem sido a constância que isso tem acontecido na sua vida? Quantas vezes esses momentos de fraqueza e de secura espiritual estão acontecendo no seu dia a dia? Você, como o ramo da videira verdadeira, tem dado frutos? Quais frutos? E com qual frequência? Eu sou a videira verdadeira. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se vocês permanecerem em mim, diante desse problema, diante dessa secura, Jesus, ele se apresenta como solução. Permaneçam em mim. Olha quantas vezes Jesus, ele fala sobre isso. Num trechinho tão pequeno. Permaneça, permaneça, eu, em mim. Um convite extremamente explícito. A frutificação, ela só acontece quando estamos ligados, quando permanecemos nele. E como se não bastasse o privilégio de estarmos ligados à fonte de vida eterna, Deus ama como nós somos, mas nos ama demais para nos deixar como estamos. Então, nosso Pai, aqui apresentado como um agricultor, muitas vezes ele usa uma tesoura afiada para poder tirar aquilo que atrapalha o nosso crescimento. E algumas vezes as circunstâncias que isso acontece são dolorosas. É uma tesoura, é uma poda. Não é fácil para uma planta receber uma tesourada. Mas uma poda feita como ato de amor. De um agricultor que quer ver os seus ramos crescerem mais, darem mais frutos ainda. Nos momentos de fraqueza, nos momentos de pecado, o Espírito Santo nos encontra, nos constrange, nos leva ao arrependimento. E esse processo não é fácil. Não é fácil a gente reconhecer a nós mesmos como miseráveis, como fracos, como pequenos, sujos. Mas ao mesmo tempo, o Espírito Santo nos levando ao arrependimento, nós somos encontrados pelo seu amor. Nós somos constrangidos pelo seu amor, somos abraçados por essa graça, por essa misericórdia. O que mais que pode ser poda? Jesus nos ensina através de hábitos ruins que nós temos. A gente entende, tem o entendimento e a sabedoria de que talvez se eu ficar fazendo isso todo dia,
isso aqui pode me levar ao pecado, então eu vou cortar. Se é a sua mão que te faz pecar, arranca fora. Se são os relacionamentos ruins, amizades tóxicas, influências negativas, o Espírito Santo nos diz: corta. Basta. Deus também pode abrir portas para a oportunidade de um aprendizado maior. E assim a gente crescer mais, a gente ser capacitado mais. A nossa igreja, ela está agora num processo de se conhecer melhor, em termos de vocação, chamado. Alguns de nós estão fazendo um curso de despertamento vocacional, a gente está entendendo um pouquinho mais sobre aquilo que Deus deu, talentos, dons, e assim ter um entendimento maior de como que a gente pode servir. Isso já é um processo que Deus deu à igreja de Suzano, para que a gente faça isso, para que a gente cresça mais, para que a gente dê mais frutos, e em nome de Jesus vai acontecer nessa igreja. Mas precisamos permanecer. E o que significa esse permanecer? A gente precisa estar ligado à fonte de alimento, à fonte de vida, à seiva. Então a gente precisa estar num relacionamento constante com Cristo, não é apenas frequentar a igreja, mas é cultivar uma comunhão diária e íntima com Ele. As nossas palavras bonitas que nós declaramos aqui no louvor, a palavra que escutamos dos nossos pastores aqui, ela deve refletir no nosso dia a dia. A gente também tem que declarar palavras bonitas para o nosso Deus, no nosso quarto, sozinhos, sem uma música, muitas vezes. A gente precisa ser confrontado pela palavra, não só pela boca do pastor, mas também através da nossa leitura e do nosso estudo individual. E assim a gente precisa permanecer, ser moldado pela palavra de Deus, deixando ela moldar a nossa vida. E a gente precisa ter uma dependência total do Espírito Santo. A seiva da videira é o Espírito. E sem Ele, não há vida espiritual real. E assim não há frutos. Não há evidência substancial da nossa salvação em Cristo Jesus. Infelizmente, a minha adolescência não foi totalmente exemplar. Eu dou glória a Deus pelo que eu vivi com Jesus, na minha infância, na minha adolescência e até hoje. Eu reconheço que Deus me encontrou, que eu era convertido em Cristo Jesus, mas eu deixei crescer muitos galhos secos, e isso atrapalhar o meu crescimento. E eu não me deixei ser podado naquela época. Hoje, graças a Deus, eu sou um homem podado. Eu sou um homem que reconheci que eu não sou nada sem Jesus Cristo. Eu não sou nada sem a videira, eu nada posso sem ela. E mesmo assim, eu preciso, constantemente, continuar em Cristo Jesus. Eu estava conversando com a Vitória no carro nessa manhã, e foi a primeira vez que eu percebi que talvez a nossa ida à África
seja um momento de poda. Eu não estava pensando nisso até agora. Porque eu tô, ainda não, eu tô muito, eu vou continuar empolgado, ansioso para ir. Porque como eu falei para a Xi ontem, que perguntou como que eu tô para minha ida, eu falei, eu tô empolgado, eu tô ansioso, eu quero ir. Mas você está ansioso de sair, né, de deixar tudo para trás, ou você está ansioso de chegar lá? Não, eu estou ansioso de chegar lá. Como não? Né, eu estou esperando isso já faz muito tempo e eu quero chegar logo lá. Mas a reflexão que eu fiz nessa manhã, vindo aqui para a igreja, era: Vitória, você já pensou que Deus está nos podando nessa nossa ida? Hoje, como nunca, essa aqui é a minha 41ª mensagem. É lógico, tem muito espaço para melhoria. E se vocês tiverem feedback, me falem. Eu quero melhorar, eu quero tornar a pregação mais eficaz. Mas eu sei que hoje eu estou muito melhor do que quando eu comecei. O meu raciocínio, o meu vocabulário, o meu entendimento teológico está muito bom. Eu estou pregando muito melhor do que da primeira vez. Eu nem quero ver a gravação. Infelizmente tem. E aí eu recebo convites. Pessoas que consideram me ter como... Eu nem falei isso para o Joel nem para o Mateus, como pastor em outra denominação. E aí o que Deus está fazendo? Está tirando a gente daqui. Porque eu não sei se aconteceria isso, mas talvez o potencial seria grande. De um orgulho, de uma soberba, sabe? Nossa, como eu tô estourando. E aí Deus vai me tirar daqui. E Ele vai me mandar para um país. Eu falo inglês, mas eu nunca preguei em inglês. Eu não leio a Bíblia em inglês. E lá, eu vou ter a primeira vez, não, eu já preguei uma vez, mas eu vou estar zerado. Essa reputação, ela vai ter que ser construída do zero. Eu já falei sobre isso numa outra pregação, quando eu falei sobre o medo. Tantos aspectos culturais da África, do país que a gente vai, que eu não faço ideia. E eu vou falar tanta besteira, que por causa da cultura não vai fazer nenhum sentido para aquele povo. E eu estou feliz por isso. Eu estou empolgado para viver isso. Se eu estivesse fazendo isso pela minha satisfação própria, eu não faria. Imagina. Ir para esse continente, aprender tudo do zero. Não faz sentido. Mas eu sei que é privilégio poder ser podado, para que assim eu venha frutificar mais. E esses frutos não são para mim. Esses frutos são para a glória de Deus. Para que Ele seja conhecido, para que Ele seja glorificado. E nos versículos 7 e 8, a palavra fala assim: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Quando nós permanecemos em Jesus,
nós temos um conhecimento. Nós descobrimos que nós fomos criados para glorificá-lo. E com esse conhecimento, a vida tem sentido. A vida ela tem propósito, ela tem um porquê. Eu não faço para mim mesmo. Uma pessoa tão pequena. Minhas vontades tão egoístas, tão limitadas. Eu faço para o Criador do universo, para o Rei dos Seis, para o meu Salvador, para o meu Redentor. Eu faço para que Ele seja conhecido, para que assim mais pessoas possam ser salvas, para que Ele seja mais glorificado ainda. E assim as nossas orações, elas são atendidas, não porque a gente é especial, mas porque a gente é conectado à videira. Nós sabemos qual direção ela quer crescer, quais frutos ela quer dar. Então quando a gente pede, quando a gente ora, a gente conhece sua vontade, a gente pede em seu nome, e certamente as nossas orações são atendidas. Nós nos tornamos mais semelhantes a Cristo Jesus. Nós somos amorosos, pacientes, bondosos. Enfim, todos os outros frutos do Espírito. Refletindo o caráter de Cristo. E assim o mundo vê Cristo em nós, quando nós produzimos frutos. Os frutos, eles afirmam a planta. Eu volto a perguntar: você, como ramo da vida verdadeira, da videira verdadeira, tem dado frutos? Quais frutos? E com qual frequência? Se você não tem dado frutos, ou talvez não com a frequência que você gostaria, lembre-se daquilo que Jesus fez por você e por mim, para que a gente possa ter vida eterna, para que a gente tenha o Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso Conselheiro. Lembre-se que é Ele que nos capacita. Assim como um ramo, ele não precisa se esforçar muito para dar frutos, é só estar conectado à videira. Nós, crentes em Jesus Cristo, não é como se fosse pouca coisa, a gente tem que se esforçar. A gente tem uma posição ativa diante disso, mas a gente precisa permanecer. Basta permanecer. Gostaria de convidá-los a ficar de pé. Eu fiz perguntas sérias agora à igreja. Eu não sou eu que quero ouvir a resposta. Mas eu não quero, mais uma vez. Eu creio que nosso Deus,
quer te podar. Ou talvez esteja podando e você não tem o entendimento disso. Para que você venha a voltar a dar frutos. Ou se está dando frutos, dar mais. Então ele sabe o que precisa ser feito. Ele sabe muito bem o que ele precisa cortar na sua vida, para que isso continue a ser feito. Eu gostaria de encorajá-los a fazer uma oração. Se você se identifica com isso que eu estou falando. Uma oração de arrependimento. Ore ao nosso Deus pedindo perdão, porque você não tem frutificado, porque você não tem sido deixado ser podado pelo agricultor, pelo nosso Pai. Feche os seus olhos, abaixe a tua cabeça e faça essa oração particular. E junto com o arrependimento, junto com o pedido de perdão, eu creio na transformação que o Espírito Santo fará na sua vida. Então agora peça em nome de Jesus para que isso não venha acontecer de novo. Peça no seu nome, para que você venha a permanecer mais forte, mais firme, mais fiel à sua palavra, à sua vontade. E você também venha a tomar passos de coragem, seja aqui dentro da igreja, servindo mais a nossa comunidade, fazendo parte de ministérios, deixar ser podado nesse ambiente que é ambiente seguro para você crescer, para você errar, ou seja fora, no contexto que você vive, na escola, na faculdade, no trabalho, ou mesmo numa realidade de família que não conhece a Jesus. Você venha frutificar nesses locais, para a honra e glória de Deus. Deus, nós pedimos, Pai, para que o Senhor possa apodar a nossa igreja, Deus. Ó Deus, nós pedimos para que o Senhor venha a cortar, Deus, aquilo que precisa ser retirado, aquilo que não faz mais sentido, Deus. Hábitos velhos, relacionamentos ruins, Deus. Covardia, Deus, omissão, falta de coragem. E no lugar disso haja mais espaço para crescimento, haja mais espaço para aprendizado, Deus, para um derramar mais profundo de dons. Venhamos a buscar e pedir cada vez mais por dons, Deus. Derrama isso a tua igreja, Deus. Capacita aqui os nossos irmãos em nome de Jesus. Ó Pai, que essa igreja venha a satisfazer a tua vontade, Deus. Venhamos ser usados para a tua glória, Deus. Queremos permanecer em ti, Deus, firmes e fortes, Pai. Queremos estar suscetíveis, Deus, humildes, Pai, para que isso seja somente para a tua glória e para nada mais, Deus. Pedimos, Senhor, por aqueles que precisam, Senhor, de visitação especial, Senhor, do teu Santo Espírito, Deus, de cura, Pai. Talvez, Senhor, o momento de poda precisa ser, Senhor, doloroso, Deus, está sendo doloroso.
mas nós pedimos para que o Senhor, Pai, possa livrar, Senhor, da dor, do sofrimento, Deus. Ó, Pai, pedimos para que o Senhor venha aliviar, Deus, o peso, a carga, Deus. Venha curar aqueles que estão doentes, Deus. Aqueles que estão doentes do corpo também, mas aqueles que estão doentes, Deus, emocionalmente, Deus, com os corações feridos, Deus. O Senhor venha trazer, Senhor, renovo, Deus. Venha trazer cura especial, Deus, por aqueles que estão de luto, Pai. E assim, Pai, consola. Traga, Senhor, um visitar especial, Deus. Eles possam sentir o Teu amor mais uma vez, ser aquecidos por isso, Deus. E assim movidos em direção a Ti, Deus. Em direção à Tua vontade, Pai. Tira, Senhor, da posição de fugir do Senhor. Eles venham a buscar, Senhor, cada vez mais, Senhor, a Tua presença, Deus. E venhamos assim, Pai, cumprir o Teu querer. Cumprir a Tua vontade, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Livro
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, a comunhão, a consolação, o poder e a capacitação do Espírito Santo esteja com cada um de nós aqui, desde agora e para sempre. Amém.